Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom, dando continuidade aqui à construção da nossa API REST com Spring Boot, nós vamos aprender agora como levar o nosso banco de dados para cloud, tá bom? Então, até agora o nosso banco de dados ele estava rodando localmente aqui no nosso computador, mas o mais legal é fazer com que o nosso banco rode em cloud, né, para que a gente possa acessá-lo de qualquer lugar. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Bom, a gente vai usar a AWS, tá bom? A gente vai utilizar o recurso RDS da AWS, tá bom? Onde a gente vai poder subir a instância de um banco de dados. A gente pode escolher vários bancos de dados, né, que a gente tem disponível lá. A gente vai selecionar o MySQL, tá bom? Que é o banco que a gente está utilizando aqui. Então, eu já estou aqui, né, no console aqui da AWS. Como o RDS é um serviço que eu usei recentemente, então ele aparece para mim aqui, né? Caso não esteja aparecendo para você aqui, você vai clicar aqui em Services, né? E a gente vai ter aqui o Database. Então a gente tem aqui o RDS, tá? Uma outra forma também é você digitar RDS aqui, que já vai aparecer para você direto aqui na busca, tá bom? Então vou clicar aqui em RDS para a gente começar a criar a nossa instância do banco de dados, tá? Então vamos lá. Então, quando a gente acessa aqui, né, o RDS, então a gente vai ter aqui, por exemplo, algumas informações. Então, por exemplo, eu tenho uma instância já de um banco de dados. Eu posso ter até 40, eu já tenho uma instância rodando. Eu vou criar uma nova instância, tá, pessoal? Então, eu vou clicar aqui em Create Database, né? Então, vamos lá. Então a gente vai ter que preencher, né? A gente vai ter que escolher algumas opções aqui, tá bom? Então vou pedir aqui a Standard Create. O banco de dados que eu quero utilizar é o MySQL, então vou marcar essa opção aqui. A versão do MySQL vai ser a 8, né, a última versão que está disponível aqui para a gente na Amazon. Então vou usar esse daqui mesmo. Eu estou utilizando um ambiente de teste aqui da AWS, tá bom? Então eu vou pegar esse Free Tier. Então se você também estiver utilizando aí o teste, né, a conta de teste aqui da AWS, então você vai escolher Free Tier. Se você estiver também usando o AWS Educate, né, você também vai precisar usar aqui o Free Tier, tá bom? Outras coisinhas aqui. Então vou dar um nome aqui para a minha instância do banco de dados. Ele está sugerindo aqui Database 2. Eu vou deixar, tá, pessoal? Você pode colocar aqui qualquer um. Então é por esse nome que você vai identificar o banco de dados lá na lista, né, de bancos do RDS. Aqui você pode definir também um usuário. Então o usuário padrão aqui é admin. Eu vou definir uma senha. Olha, lembrando que a senha ela tem que ter pelo menos 8 caracteres, né? E não pode conter barra, aspas simples, aspas duplas e arroba, tá bom? Então tem que ter pelo menos 8 caracteres aqui. Então eu vou colocar uma senha aqui com pelo menos 8. Vocês pensam aí também numa senha para vocês usarem, tá? Vou confirmar aqui. Legal. Então, o que acontece? Estou criando uma instância aqui do banco de dados, né? Um RDS, uma nova instância do MySQL lá no RDS. O usuário que eu vou usar para autenticar é admin, a senha e confirmação da senha. Tá? Lembrando que o nome aqui pode ser qualquer um e se você quiser, você também pode dar um outro nome aqui para o usuário, tá bom? Legal. Bom, vamos lá. O que mais? A instância, né? Então a gente vai utilizar aqui uma T2, né? Um micro T2. Então ele vem com uma CPU, 1 GB de RAM, tá bom? E aí você tem outras opções aqui caso você esteja usando a versão paga aí da AWS, tá? Como a gente está aqui no ambiente de teste, aquela versão gratuita, né? Para a gente poder testar as ferramentas, então eu só posso utilizar aqui a T2 micro, mas aqui para o nosso caso já é mais do que suficiente. Bom, armazenamento. SSD, então vou manter esse daqui mesmo, né? O espaço 20 GB, você pode aumentar, tá, pessoal? Então o mínimo é 20 GB, mas você pode colocar mais aqui se você quiser. Eu vou deixar 20 GB, o nosso banco de dados é pequeno, então não precisa de muito espaço. Auto Scale eu vou tirar, tá bom? Eu não preciso, tá bom? Então isso aqui é para quando você precisa, né, que o seu banco de dados ele escale, né, conforme ele vai crescendo, você pode fazer com que o espaço do storage aumente. Então você pode deixar essa opção marcada caso você queira. No meu caso, 20 GB vai sobrar, né, só um ambiente de teste, então não tem problema.
O que mais que a gente pode mexer aqui? Bom, conectividade, vou manter o Virtual Private Cloud mesmo, não vou mexer, que já é o padrão que vem quando você cria uma conta aqui na AWS, tá bom? Configurações adicionais, isso aqui é importante. Eu vou querer acessar, né, o meu banco de dados de qualquer lugar, então eu vou deixar aqui como público, tá bom? Então vou deixar como público aqui. O correto, pessoal, né, é você deixar o acesso como não público. Na verdade, a única quem poderia, na verdade, conectar com o seu banco de dados deveria ser a sua aplicação, tá bom? Mas eu vou deixar aqui, tá, como público, porque como é só um ambiente de teste, então não tem problema. Mas na prática a gente define aqui como não, e depois nas configurações do banco de dados a gente coloca o IP do computador que pode acessar o banco de dados. No caso seria o servidor de aplicações, tá bom? O usuário vai acessar o servidor de aplicações, o servidor de aplicações é que vai selecionar o banco de dados, é que vai, na verdade, se conectar com o banco de dados, né? Então a gente colocaria ali, né, somente o IP do servidor de aplicações. Mas no nosso caso, a gente vai criar um acesso aí público e como é só ambiente de teste também, não tem problema nenhum. Tá? O grupo de segurança, vou deixar esse mesmo, que já existe. Aqui é uma ferramenta, né, como se fosse um firewall, né, que a gente pode criar, onde a gente pode determinar, por exemplo, quais são os protocolos permitidos, as portas, né, o que pode entrar, o que pode sair. É basicamente a configuração de um firewall, tá bom? Vou deixar também aqui o Security Group, que já vem como padrão aqui na AWS. Aqui, se você quiser escolher alguma outra zona, né, para disponibilidade, também vale para a versão paga, né? Se você estiver pagando, você pode ter aí, por exemplo, uma outra zona com cópia aí do seu banco de dados, tá bom? No nosso caso não precisa. A porta eu vou deixar a porta padrão 3306, tá bom? Legal. A autenticação, vou usar a autenticação básica, né, por senha, tá? Usuário e senha, então já está ok também. Deixa eu ver se tem aqui alguma configuração adicional que a gente possa fazer. Bom, você já pode definir um banco de dados inicial, tá? Ou não. Então, eu vou deixar não aqui, porque lembra que quando a gente sobe a aplicação, né, a JPA ela já pede para que seja criado o banco de dados. Então, se você passou lá as credenciais corretas, usuário e senha, então ele vai criar o banco para a gente. Então, eu não vou pedir para criar um banco de dados inicialmente aqui. Tá? Também não vou precisar de backup, então vou desmarcar essa opção. Monitoramento também não vou precisar, logs também não vou precisar. Lembrando que a gente está no ambiente de teste. Se você estiver no ambiente de produção, claro, você vai querer fazer backup, você vai querer monitorar a saúde do seu banco e você também vai querer os logs lá para saber, né, para poder acompanhar o que está acontecendo, né, olhar possíveis erros e tal. No nosso caso aqui, a gente não vai precisar, tá bom? Manutenção. A gente não precisa também, tá? Então eu vou deixar no padrão aqui. Então eu não quero programar, né, janelas de manutenção. Então, por exemplo, toda sexta-feira entre as 8 da noite e a meia-noite eu estou programando manutenção no banco de dados. Não vou fazer isso, então vou deixar aqui nas opções padrão. Uma opção importante, né, olha, a proteção de exclusão. Isso aqui é legal, pessoal, porque a gente às vezes pode apagar o banco de dados sem querer, né? Então vou marcar aqui como ativar a proteção de exclusão, porque se caso eu clique sem querer, ele vai me pedir algumas outras confirmações, então eu não vou apagar o banco sem querer, tá bom? Às vezes a gente clica sem querer, né? Então é bom deixar essa opção marcada para que não aconteça nenhum acidente. Então eu vou ativar a proteção de exclusão. Legal, aqui ele tem a estimativa de custos, né, pessoal? Como a gente está usando aqui a versão gratuita, então é bom você olhar isso aqui. Lembrando que, né, caso você não vá usar o banco depois, é legal depois dos seus testes você sempre desligar para que ele não fique consumindo ali os seus créditos, né, aqueles créditos que a AWS vai te dar para você poder fazer teste. Então não está usando ali o serviço, né, um RDS, um EC2, por exemplo, a máquina virtual, desliga tudo para garantir que você não está consumindo os seus créditos, tá? Para que você tenha mais tempo, né, para poder testar aqui a ferramenta. Então, beleza, todas as minhas configurações aqui já estão ok, então eu vou pedir para ele criar para mim aqui o banco de dados. Então, vou dar um Create Database e vamos esperar um pouquinho. Então, ele já está aqui criando, né? Olha, então eu já tinha um, né, que é o Database 1, ele está inclusive rodando aqui, está disponível. E
estou criando aqui a segunda instância, tá bom? Então ele está com status aqui, ó, de criando, né? Então vamos esperar um pouquinho e daqui a pouquinho a gente retorna aqui para a gente poder dar continuidade. Beleza, pessoal, já terminou aqui, né, a criação do banco de dados para mim. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então o que a gente quer fazer agora? Né? Se a gente olhar aqui o nosso back-end, aqui no Application Properties, o que acontece? A gente está dizendo que o banco de dados ele está rodando localhost, né? Então a gente está passando aqui o caminho do nosso banco de dados, que é o localhost. Bom, só que agora a gente quer fazer o seguinte: o nosso banco de dados vai rodar em cloud, lá na AWS. Então o que a gente vai fazer? A gente precisa trocar esse caminho aqui, né, para o caminho do nosso servidor, né, o IP que faz com que a gente chegue de fato lá no nosso servidor, né? Pode ser o IP ou pode ser o nome, caso a gente esteja usando DNS. Bom, quando a gente clica aqui, olha, no Database 2, que é a instância que a gente criou, ele vai mostrar para a gente aqui, olha, alguns dados, né, sobre a nossa instância, tá bom? Importante para a gente aqui, olha, é o endpoint. Então, esse daqui, olha, é o nome DNS do nosso servidor, tá? Então, esse nome aqui ele está registrado no DNS da AWS. Então, através desse nome, a gente consegue localizar o servidor que está rodando a instância do nosso banco de dados. Então, a gente vai pegar esse nome que está aqui, né? Vamos dar um Ctrl C aqui. Vamos lá para o nosso back-end. E aqui onde está localhost, ó, Ctrl V. Então, o que vai acontecer? Esse daqui é o meu servidor, olha, é o computador que está rodando a minha instância do banco de dados. A gente vai querer acessar o GamesDB e caso esse banco não exista, ele vai criar para a gente, né, porque a gente colocou aqui as instruções, né, olha, criar o banco de dados se ele não existir igual a true. Então ele vai tentar, né, acessar esse banco de dados. Na primeira tentativa esse banco não existe, ele vai ter que criar para a gente, tá? Então vou salvar tudo aqui e eu já vou rodar, pessoal. Tá? Aparentemente está tudo ok aqui, então eu vou rodar e a gente vai observar o que vai acontecer aqui, né? Deixa eu limpar também aqui o meu console para a gente poder observar legal aqui. Então vamos lá, então vou rodar aqui meu Games Application, vamos ver o que vai acontecer. Legal, então olha só, já ocorreram alguns erros aqui, né? Então, por exemplo, já aconteceu aqui, olha, dele dizer para a gente, por exemplo, né, olha, que teve um erro aqui, né, criando lá o repositório, né, então não foi possível ali localizar, né, vamos ver o que mais que ele fala aqui pra gente, ó, teve uma exceção, ele foi capaz, né, de construir a conexão, tá lá, não conseguiu executar o comando DDL, né, que foi criar lá alguma coisa no banco, né, o que mais que ele fala aqui, também não foi possível, né, conseguir aí fazer, ó, criar uma seção do Hibernate, né, também, quer dizer, teve um problema aqui de conexão JDBC. Legal, né, e um pouquinho mais para baixo aqui, pessoal, a gente vai ter um erro um pouquinho mais, né, claro para a gente, olha, nós tivemos aqui o acesso negado, né, então ele falou que root nesse IP, né, partindo desse IP, usando senha, quer dizer, não foi possível, a gente não conseguiu autenticar. Então vocês lembram que nós temos agora lá na nossa instância um outro usuário, né? Que é o usuário admin, né? Então o admin é o usuário que a gente criou lá, né? E aqui a gente precisa de uma outra senha, porque a gente colocou uma outra senha lá também. Então no meu caso eu coloquei essa senha aqui, tá? Então a gente precisa acertar o usuário e a senha que foi criado lá no banco de dados, tá bom? Lá na instância da AWS, tá legal? Então já fiz aqui a correção, vou salvar novamente e vou executar de novo. Vamos ver o que a gente vai ter como resultado agora. Vamos lá. Legal. Pessoal, então vamos observar o seguinte aqui, olha. Ele criou a tabela pra gente, tá vendo? Olha, ele criou a tabela, né, lá no servidor, né, da AWS, tá bom? Então tá aqui, ó, criou, né, o campo identificador, né, criou aqui a nota, né, criou a nossa chave primária. Então quer dizer, agora a gente conseguiu criar o banco de dados, de fato, né, lá na AWS, tá? Bom, para a gente ter certeza, né, que realmente as coisas foram criadas lá, eu vou acessar aqui pelo Workbench, tá? Então vou criar uma conexão aqui pelo Workbench para a gente poder olhar realmente, né, o que está acontecendo lá. Então vou criar aqui uma nova conexão, olha, tá? Vou chamar aqui de
MySQL, AWS. Aí a gente vai colocar aqui, né, o hostname. Então é aquele nome, né, pessoal, que a gente colocou lá, que a gente pegou aqui, olha. Então a gente vai pegar esse carinha aqui, ó, o endpoint. Então você vai pegar esse nome, né, e vai colocar aqui no lugar do hostname. A porta é a 3306 mesmo. O usuário é o admin. E vou pedir para armazenar a senha aqui, né? A senha que eu coloquei lá. Vou dar um OK e vou testar a conexão. Vamos ver se a gente consegue se conectar aqui. Legal, então ó, conexão feita com sucesso, né? Então vou dar um OK. Vou dar um OK aqui também. E ele criou para a gente aqui essa conexão aqui com o banco lá na AWS. Vou clicar nessa conexão para que ele abra para a gente aqui o editor. E eu possa olhar diretamente dentro do banco de dados lá, né, para a gente verificar se realmente as coisas estão sendo criadas lá. Lembra que quando a gente criou não tinha o banco, né? Então tá aqui, ó, o GamesDB. Então, como não existia o banco, ele criou para a gente, né? E tem uma tabela, que é a tabela TBL Game, né? Deixa eu dar 2 cliques aqui no banco para tornar ele ativo. Se a gente pedir aqui, né, olha, para dar um desk aqui, né, olha na tabela Game, vamos executar. Então vamos ver como que ficou a estrutura da nossa tabela. Então tá aqui, ó. Tá? Então ele criou todos os campos que nós precisávamos. Legal. Se a gente der um select, né? Select, asterisco, from, TBL Game, né? A gente não deve ter nada lá, tá? Então não temos nenhum registro ainda cadastrado. Então beleza, vamos abrir aqui o nosso amigo Postman, né? E vamos chamar aqui um post, né? Vamos fazer uma requisição post para a nossa API. Só que agora os dados, né, a minha API, né, o meu serviço, ele está rodando localmente, tá, pessoal? Então isso é importante. Então assim, o back-end ele está rodando aqui no meu computador, aqui localmente. Só que o banco de dados que ele está usando, que ele está consumindo, está lá na AWS, tá bom? Depois aí na próxima aula a gente também vai colocar o nosso back-end rodando em uma instância EC2 lá na AWS, para que a gente possa acessar a nossa API também de qualquer lugar, tá bom? Mas por enquanto o nosso back-end ele está rodando aqui, localmente. Só que o banco de dados que ele está consumindo está lá na AWS, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma chamada aqui, olha, para localhost na porta 8080, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui um body, ó, já tenho aqui um body para a gente mandar ali um conteúdo, né? Legal, então esse registro, né, ó, Ninja Turtles 2, Konami, True, nota 5, esse registro ele deverá ser inserido lá no banco de dados na AWS. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui o send, né? Vamos mandar, fazer uma requisição. E legal, ó, deu 201 created, né? Então, ele criou o objeto para a gente e retornou para a gente aqui o objeto criado. Legal, se a gente for lá de novo, né, no Workbench, vamos dar um select novamente aqui. Vamos ver se o registro foi realmente criado. Então, tá lá, pessoal. Tá, olha, então a gente criou aqui, né, olha, o nosso registro. Tá bom? O console aqui ele veio como nulo, né? A gente acabou acabei não colocando lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu resource. Legal, aqui no nosso game, né? Deixa eu ver o que tem lá. Tá aqui, ó, uma string, né? A gente acabou esquecendo de colocar. É isso? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que aconteceu? Ah, tá sem o console aqui, né? Então eu vou colocar o console também, ó, né? Na verdade, a gente pode já testar o update, né, pessoal? Vamos testar o update. Então, vou duplicar esse carinha aqui, né? Só que ele vai ser um put, né, para esse carinha aqui mesmo, body. A gente vai mandar um games aqui /1, né? E eu vou colocar aqui o console. E vou colocar aqui que ele é o Super NES. Então a gente vai fazer aqui já um update, né? Para a gente ver se tudo continua funcionando direitinho, né? Então vou fazer aqui um update para o ID número 1, né? Que é o registro, né? Que a gente está consultando lá. É isso mesmo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos pegar esse get aqui para a gente listar todos os jogos, enviar. Ó, isso é o ID1. Então vou fazer um put, né, no ID1, né, no jogo número 1, e vou mandar aqui um campo novo para ele, tá? E até esse Ninja Turtles 2 aqui, ó, vou trocar para teste, né? Put, para a gente ver se está realmente funcionando. Então vamos lá, vou dar um send.
Então veio aqui um 200 OK, né, indicando que foi que os dados foram atualizados. E ele me retornou aqui, né, olha, o registro atualizado. Então o ID é 1, ó, ele mudou o nome e a gente acrescentou aqui o console. Vamos ver se mudou mesmo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no Workbench. Vamos dar um select novamente. Então tá lá, o console Super NES e o título que a gente colocou ali, o teste put, tá bom? Então, pessoal, a nossa aplicação agora, né, ela está consumindo um banco de dados que está rodando na AWS, em uma instância RDS lá do MySQL na AWS, tá bom? Que legal, né, gente? Show de bola. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai colocar a nossa API para rodar numa instância EC2 da AWS, tá bom? Vejo vocês lá. Até mais, pessoal.